Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça adiou a decisão sobre a prisão em segunda instância e decidiu fazer uma audiência pública antes de votar a proposta. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, será convidado a discutir o tema. Tema polêmico, muita negociação. O acordo, que começou a ser costurado na terça-feira por senadores de vários partidos, permitiu retirar da pauta a proposta que resgatava a prisão após a condenação em segunda instância, fazendo mudanças na Constituição. No lugar, entrou extra pauta um projeto de lei com a mesma intenção, mas que faz mudanças no Código de Processo Penal. O texto relatado pela senadora Juíza Selma é um substitutivo a projeto apresentado pelo senador Lazier Martins no ano passado. Essas regras que não permitiam mais a execução provisória da pena, nós estamos novamente mexendo nelas e agora então permitindo que a pena seja executada provisoriamente e que o recurso, ao subir os recursos especial, o recurso extraordinário, eles fiquem ao critério do julgador, de cada ministro que receber e de cada caso, né, dar ou não esse efeito suspensivo, ou seja, permitir que a pena comece a ser executada imediatamente ou não. Uma regra penal que ela não retroage, se for para prejudicar o réu. Mas uma regra processual penal, sim, ela pode retroagir sem problema algum. Quer dizer, as pessoas que foram soltas, elas podem vir a ser presas? Podem vir a ser presas e isso fica a cargo de cada juiz, de cada caso, de cada tribunal. Após a leitura, o líder do PT, senador Humberto Costa, pediu vistas e apresentou requerimento para debater o assunto em audiência pública. Nós sabemos que essa proposta tem um endereço. No momento em que o Brasil vive uma crise tão medonha para o seu povo, muitos estão achando que isso aqui seria a salvação da lavoura, quando, na verdade, boa parte dos patrocinadores tem o endereço certo, que é tentar recolocar na cadeia o ex-presidente Lula. E isso não é forma de se produzir legislação para atingir a população como um todo, para melhorar a vida das pessoas, para garantir o Estado democrático de direito. O debate, que era para ser sobre o requerimento, acabou virando discussão de mérito. É muita coincidência que esse projeto nasça de uma inspiração do ministro atual da Justiça, Moro, que para mim é um misto de vaidade e ambição e oportunismo. Nessa última decisão recente, onde por 6-5 o voto Minerva do ministro Dias Toffoli se decidiu pelo não cabimento dessa execução provisória, o próprio ministro Dias Toffoli fez constar em seu voto, claro e ostensivamente, que é plenamente possível que o Congresso Nacional reveja essa norma, porque não existe nenhum tipo de restrição constitucional à execução provisória da pena. Nesse sentido, o que foi feito no projeto que ora estamos apreciando é justamente trazer a mudança que parte significativa da sociedade e deste Congresso e deste Senado defende. É possível deliberar. E se houve esse recuo momentâneo em nome de um acordo, eu também sou de acordo em que se tente esta fórmula do projeto de lei que o senador Lazier apresentou no ano passado. Abril do ano passado. Ou seja, faz mais de um ano e meio. Isso não é reatividade alguma. E se for esperar para tratar de um assunto que não seja momentoso, é porque esse assunto não tem importância. Por unanimidade, os senadores aprovaram o requerimento para audiência pública que vai acontecer na próxima terça-feira, às 10 da manhã. E na quarta-feira o projeto deve ser votado na comissão. Para não prejudicar a discussão e votação do projeto na quarta-feira, dia 27, pela manhã, que é terminativo na CCJ, mas também com requerimento de ida para plenário de comum acordo com todos os líderes ou com aqueles que acordarem, para que houvesse recurso para plenário, para que uma matéria como essa, todos os senadores pudessem e possam se pronunciar a respeito.
Na reunião desta quarta-feira, a comissão aprovou o projeto que muda o Código Penal, permitindo a substituição de penas de prisão para penas restritivas de direito para condenadas gestantes ou que tenham filho de até 6 anos de idade na data da sentença. O texto vai passar por mais um turno de votação. Outra proposta aprovada proíbe a venda para crianças e adolescentes de produtos fumígenos, cachimbo, narguilé, piteira e papel para enrolar cigarro. O projeto vai a plenário. Foi lançada hoje, em sessão especial no Senado, a Frente Parlamentar de Transparência dos Gastos Públicos. A frente é composta por 20 senadores de 10 partidos diferentes. Os parlamentares querem aprimorar a legislação que permite a fiscalização mais eficiente dos gastos públicos executados em todo o país. Não podemos nos esquecer que fiscalizar é uma prerrogativa nossa, do Congresso Nacional. E devemos cumprir essa obrigação com todo o zelo que a população brasileira merece, combatendo as fraudes e o desperdício e respeitando cada centavo do povo brasileiro. O executor do orçamento, o agente que executa e cumpre a execução do orçamento, ele tem que ser criminalizado com responsabilidade. Ele tem que ter crime de responsabilidade se não executar o orçamento de acordo com o que está planejado. A primeira iniciativa da frente foi a publicação de um vídeo com o título Operação Transparência. A falta de transparência gerou o ambiente ideal para saquearem o Brasil. Uma das metas vai ser o desenvolvimento de ferramentas que aumentem a publicidade e o acesso a informações sobre o tema. E o povo brasileiro, Pedro, está gostando de política. Isso é muito importante. E precisa acompanhar as contas, os gastos. E a gente precisa, como bem falou o senador Harold, a gente precisa caminhar com a tecnologia, com inteligência artificial. A gente precisa caminhar para o simples, simplificar as informações. A expectativa é que as ações da frente possam contribuir para combater a corrupção que afasta investimentos. A OCDE foi embora daqui desmotivado. É muito difícil que a gente fique entre os países na fila, próxima fila a ser indicado ao grupo. São um grupo de países ricos. E se fôssemos indicados e estivéssemos participando disso, a economia estaria dando um salto muito grande, investimentos no país dariam um salto muito grande, a credibilidade do país perante o mundo mudaria e eles foram embora daqui desmotivados. Vão fazer um relatório que vai ser apresentado em dezembro, mas basicamente é esse o relatório que eles vão dar da preocupação pela falta de combate à corrupção. A PEC paralela da Previdência, aprovada ontem pelo Senado e enviada para a Câmara, é defendida pela Confederação Nacional dos Municípios. A CNM também está preocupada com outra PEC, a do Pacto Federativo, que pode extinguir mais de 1.000 municípios. O presidente da instituição reuniu-se hoje com o presidente do Senado. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold, trouxe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a preocupação da entidade com a possibilidade de extinção de municípios com até 5.000 habitantes. Essas cidades que não comprovarem sua sustentabilidade financeira até o dia 30 de junho de 2023 poderão ser extintas. 82% dos municípios brasileiros, por esta regra, não arrecadam 10% de arrecadação do que é chamado de próprios. Então, isso não é ineficiência da gestão, é porque os nossos municípios, a grande maioria dos municípios do país, tem uma área urbana pequena, mas tem uma área rural considerável e uma produção extraordinária que dá o equilíbrio à balança comercial brasileira. Para o senador Wellington Fagundes, acabar com municípios não é o melhor caminho. Ele defende uma melhor distribuição dos recursos entre União, estados e municípios. A Constituição brasileira diz que 22% de tudo que se arrecada no Brasil deveria ir para o município. Até pouco tempo atrás era 14%. Conseguimos subir para 15%, para 16%, hoje está em 18%. Mas precisamos chegar àquilo que é o previsto. Obedecendo o que está na Constituição, tudo será resolvido.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios também ressaltou a importância das recentes votações da seção onerosa e da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Vamos trabalhar com cada prefeito e com cada prefeita do Brasil para que façam contato, pressione o seu deputado para que isso possa efetivamente acontecer. 41 bilhões de economia nos próximos 4 anos, nos municípios que possuem regime próprio de previdência, e 170 bilhões de reais nos próximos 10 anos. São recursos que ficarão no orçamento de cada um desses municípios para a gente poder fazer serviços de melhor qualidade à nossa população. O relator da PEC, que pode diminuir o número de municípios no Brasil, diz que a medida tem o objetivo de fortalecer a responsabilidade fiscal e melhorar a qualidade de vida da população. Se nós não criarmos essa cultura de responsabilidade fiscal, de bom uso do dinheiro público, o Brasil vai para a insolvência. Nós não teremos investimento, não vai abaixar o número de desempregados, não é? Então a PEC é uma PEC dura, ela cria instrumentos para que os governantes possam tirar os seus entes federativos da crise, seja o município, seja o estado, ou seja a federação. Então ela dá esses instrumentos e uma das recomendações que ela faz especificamente é colocar que municípios que vivem exclusivamente do fundo de participação dos municípios e usam todo esse dinheiro para pagar vereador, para pagar prefeito, para pagar só o poder municipal e não sobra dinheiro para aplicar no asfalto de uma rua, numa saúde melhor para a população, enfim, é uma coisa que não faz sentido, porque existe uma máquina pública para nada e a população teria muito melhor proveito desse dinheiro se esse dinheiro fosse por uma outra administração, com outro município ali do lado, que se comprometeria a aplicar o dinheiro com a população daquele município que foi fundido. E está marcada para daqui a pouco, às 14h, reunião do Congresso Nacional. Na pauta estão vetos presidenciais e também projetos de lei que abrem créditos extraordinários no orçamento. Para saber detalhes, vamos conversar com a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Senadores e deputados vão se reunir em sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar 5 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a matérias aprovadas aqui pelo Legislativo. O Congresso também deve votar 24 projetos que abrem crédito no orçamento para vários órgãos, no valor total de 22 bilhões de reais. Um dos vetos na pauta é sobre normas eleitorais. O presidente Jair Bolsonaro vetou a recriação da propaganda político-partidária gratuita no rádio e na TV. Também barrou o uso de recursos do fundo partidário para o pagamento de punições por infração à lei eleitoral, os gastos ilimitados com passagens aéreas e também vetou a anistia a multas eleitorais. O Congresso pode analisar também o veto ao projeto que obrigava profissionais de saúde a registrar no prontuário médico e a avisar a polícia em casos de indícios de violência contra a mulher. Para o Executivo, a proposta identifica a vítima mesmo sem seu consentimento e mesmo sem haver risco de morte. Outro veto é o projeto que previa a emissão eletrônica da carteira de trabalho. Se esse veto for mantido, a lei só vai permitir a carteira eletrônica quando houver justificativa. Como você disse, André, a sessão começa daqui a pouquinho, às 14h. Obrigado, Isabela. Projetos aprovados hoje na Comissão de Assuntos Sociais trazem benefícios tributários a taxistas e a famílias de pessoas que compram medicamentos controlados. Ambos os projetos ainda vão ser examinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Uma das propostas permite a dedução no imposto de renda à pessoa física das despesas com medicamentos controlados. Os gastos com medicamentos, produtos essenciais à conservação da sua vida, da vida e da dignidade humana, tem forte impacto nos orçamentos familiares. Além disso, cumpre ressaltar a incoerência da legislação tributária vigente, que faculta a dedução de determinadas despesas com saúde, mas não de outras, sem considerar a importância desses gastos nas despesas das famílias, a exemplo do que ocorre com os medicamentos.
Outro projeto aprovado favorece os taxistas com um benefício tributário que valeria por 5 anos a partir da publicação da lei. Pelo texto, o imposto de renda do taxista só seria cobrado sobre 20% da renda líquida do serviço prestado. Que vote favoravelmente ao projeto do eminente senador Roberto Rocha, que tem a oportunidade de relatar em favor de uma categoria que perdeu muito mercado, que é os taxistas do nosso país. Medida que os estimulará a adquirir veículos mais novos. A comissão também aprovou proposta que tipifica como infração sanitária a publicação por meio da internet de informações sobre saúde que possam induzir ou estimular a automedicação. Quase metade dos casos de violência contra a mulher é cometida por ex ou atuais parceiros das vítimas. A informação foi apresentada nesta quarta-feira na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que realizou audiência pública para discutir o assunto. A cada 15 minutos, são realizadas 7 denúncias de violência contra mulheres, seja ela física, psicológica ou sexual. Os dados são do Disque 180. A Central de Atendimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os números foram apresentados pela professora da Universidade de Brasília, Priscila Maia de Andrade. Ela explica que, apesar da rua parecer um local mais perigoso, é dentro de casa onde ocorrem mais casos de violência contra a mulher. Ainda de acordo com o Disque 180, mais de 48% dos agressores são ex ou atuais companheiros das vítimas. Contraditoriamente, o lugar que nos contam que seria o mais seguro, que seria onde as mulheres estariam mais preservadas, onde a gente poderia ser um lugar de refúgio. Dados mostram o contrário. Somos 70 vezes mais acometidas por violência dentro de casa do que fora de casa. A professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Fernandes Barroso, explica que a violência contra as mulheres é condição e resultado das relações sociais. Para ela, há uma banalização dessa violência. Cabe dizermos que, ao considerarmos a violência contra as mulheres como estrutural, não nos referimos a uma forma de violência ou a uma nova forma de violência, mas a uma abordagem diferente sobre o tema, no qual significa dizer que a violência contra as mulheres, ela é em si mesma estrutural. Então, não significa que atribuir uma nova tipologia à violência, mas a entender a violência contra as mulheres e a todas as suas expressões como estrutural. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que passou mal ontem à noite durante sessão do plenário, se encontra hospitalizado, mas com estado de saúde estável. Cajuru foi submetido à avaliação neurológica e está em observação. Por enquanto, não há previsão de alta. Exame toxicológico para quem quer comprar ou registrar uma arma, inclusive policiais. Essa é a ideia de um projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Ele é o nosso entrevistado de hoje e fala sobre a proposta que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Senador, o senhor apresentou um projeto de lei para exigir exame toxicológico para quem quer comprar e registrar armas. Por que o senhor acha que isso é importante? Bom, na própria lei do Estatuto do Desarmamento, em 2003, ela tem a previsão do exame psicológico, da capacidade... Isso, da capacidade psicológica, mas ela não estende até onde vai essa capacidade psicológica. E o exame toxicológico hoje, no meu ponto de vista, de uma exigência natural para quem dirige um veículo de carga, um veículo com transporte de pessoas, é obrigatório. Por que não torná-lo obrigatório para saber se a pessoa tem ou não essa capacidade psicológica, a capacidade psicomotora? Não só psicológica, mas psicomotora. Se é ou não dependente de substâncias entorpecentes. Então, a visão que eu tive em relação de incluir esse critério a mais, e ele é feito dentro de um prazo de 3 anos, de forma randômica, ou inesperada, ou de forma furtiva, a pessoa dentro daquele prazo pode ser chamada a qualquer momento para fazer esse exame de larga escala. Além de ter a obrigatoriedade do exame para poder comprar a arma e para poder registrar a arma, ela também pode a qualquer momento ser surpreendido. A pessoa ser chamada para fazer justamente porque acho que todos vão concordar que em sã consciência ninguém daria. Acho que não daria
um veículo, não daria um objeto que pode tirar a vida de alguém, não daria uma arma de fogo para uma pessoa dependente química. Porque o dependente químico ele vai perder o controle psicológico, ele vai perder o controle sobre si, e naquela situação com arma de fogo pode causar um risco à sociedade ou a ele mesmo. Então, um outro ponto seria o evitar que as pessoas levem ao consumo de droga. E isso seria uma visão mais de segurança pública. No minuto que você é fiscalizado, porque você quer ter uma arma de fogo, para ter esses cuidados, eu estou protegendo a sociedade e a pessoa que vai ter. No mesmo ponto em que essa pessoa é submetida a fazer um exame toxicológico, ela evita de consumir drogas. Mas você diz, mas não tem uma certeza então. Mas só a possibilidade de ser fiscalizado já inibe que ela utilize a substância entorpecente. Então seria um combate eficiente, um combate preciso contra o tráfico de droga, contra a criminalidade. Se uma pessoa não compra droga, se a pessoa não usa drogas, então não teria o traficante. Senador, qual é o exame que o senhor está propondo? Então, um exame em larga janela para detectar usuários de cannabis, usuário de cocaína, usuário de crack. Mas o grande lance do projeto, acho que o plus do projeto é trazer de forma inesperada. Porque se você traz num período de 3 anos para renovação ou para aquisição, depois daquele período de aquisição e não faz mais, ele pode usar, ele pode ficar numa abstinência, ele pode ficar aí alguns meses sem usar, e depois que tirar ou conseguir aquela arma, ele pode voltar a usar. Ou ele pode não ter, ele não pode usar, ele não ser usuário, ele pode ser uma pessoa que nunca usou drogas, mas no minuto que adquirir aquela arma de fogo, por alguma ocasião, ele passa a usar. Ele passa a ser um dependente químico, ele passa a ser um recreativo, ele passa a ser uma pessoa dependente daquele tipo de substância. Eu digo isso para as pessoas de bem. Porque eu vejo muitas críticas, eu escuto e eu leio muitas críticas no tocante que, mas o traficante não vai descer do morro para fazer. Gente, o traficante ele está à margem da lei. O bandido... A arma dele já não é comprada e registrada legalmente. Né? Pois é, senão não teria uma lei para fazer para quem obedece a lei. Ela não é restritiva, ela não está tirando a capacidade da pessoa de ter uma arma de fogo. Pelo contrário, as pessoas têm que entender e têm que ouvir que é uma proteção para quem vai usar e uma proteção para a sociedade. Porque você está ali com arma de fogo. Você não sabe qual é a situação que uma pessoa pode surtar. Imagina um dependente químico, que a probabilidade de surto é bem maior. Senador, no relatório favorável do senador Otto Alencar, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele fala que muitas pessoas que não conseguem cometer crimes de cara limpa ingerem bebidas alcoólicas ou usam drogas para criar coragem. Isso. Né? Isso seria definido como embriaguez pré-ordenada, né? O consumo de álcool eventual inviabilizaria a compra de armas por esse exame? Então, seria um questionamento, já que o Otto levantou tudo isso, e é uma verdade. Muitas vezes o jovem, a pessoa, o ser humano não tem uma atitude vou dar um exemplo simples, de uma festa, cortejar, falar com aquela mulher, a qual ele tanto espera ou tanto paquera, e se entorpece. Se entorpece e tem aquela atitude. Com bebida alcoólica. Com bebida alcoólica. Com bebida alcoólica. Hoje o nosso país é um país consumidor de muita bebida alcoólica e de muitas drogas ilícitas. Então, hoje a gente saber quem usa e quem não usa, só com teste. E a forma de fazer o teste, a forma de você colocar a situação para a pessoa ser avaliada de forma periódica, evita que ela consuma. Evita que ela faça esse uso da droga. Mas aí o senhor está... Mas o álcool também entra no rol de substâncias que seriam identificadas nesse exame e inviabilizariam a compra de armas. Pode ser incluído. Isso aí justamente aí ficaria numa normatização específica para saber até quais são essas drogas. O álcool foi muito bem lembrado porque o álcool é um dos causadores de violência em festas, violências no trânsito, violência nos estádios de futebol, violência dentro da família, violência. Então, as pessoas que não conseguem consumir de forma moderada, de forma educada, de forma racional, precisa sim ter esse cuidado com elas, porque está na dependência química e não pode usar uma arma de fogo. Você não pode dirigir sob influência de álcool. Se é crime dirigir sob influência de álcool, então imagine você que está me ouvindo, que está assistindo, usar, portar, ter uma arma de fogo, sendo dependente químico e ainda mais do álcool, uma bebida tão lícita, né?
Senador, quem fiscalizaria nesse caso? Então, seriam os órgãos de fiscalização, a Polícia Federal, poderia ser o Exército, poderia até ser mesmo as polícias civis e militares. Mas isso não está especificado no projeto? Ainda não, ainda não. No caso do 3113 não ficou claro, mas para a atribuição de quem vai fiscalizar, seria quem daria o aporte de arma. Vamos dizer, o Exército Brasileiro tem efetivo para isso hoje? Se destinaria um laboratório, claro que seria destinado para aquele tipo de exame, faria essa indicação, e esses órgãos de segurança avaliariam aquelas pessoas, chamariam, aí é mais uma questão organizacional de cada instituição. O interessante... As instituições que atendem os DETRANs, por exemplo, né, que já são credenciadas pelo DETRAN para a realização dos exames em motoristas profissionais de transportes de carga e passageiros. Né? Eles já são obrigados desde 2016 a fazer o exame toxicológico em instituições credenciadas. Boa analogia, bom paralelo isso aí. Seguiria o mesmo formato, mas com atenção maior. Como eu já disse, não seria aquele período específico em que a gente possa corromper, comprar um laudo, ou possa burlar o exame, possa transformar, porque o ser humano é complicado, o ser humano ele sabe que vai ser fiscalizado amanhã, então ele dá um jeito dessa possibilidade não existir mais, ou ele compra um laudo, ou ele coloca outro cabelo, ou ele faz outro exame de sangue, ou ele faz outro exame de saliva, outro exame de urina. Qual exame vai ser feito, aí tem que ser regulamentado. Senador, eu queria que a gente conseguisse falar um pouquinho sobre a proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, que aí é para exigir exame toxicológico de policiais. Todo o rol dos policiais do artigo 144 seria submetido a mais uma proteção para o policial. É o policial federal, policial rodoviário federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Hoje, a realidade dos nossos policiais, além de um grande número de suicídios, um número de estresse, um número a qual ele está submetido, policiais a um desgaste emocional, um desgaste físico. Hoje tem um número, eu vi isso com meus olhos, eu não fiz por acaso. Eu fiz parte de uma instituição em que eu vi os policiais estarem cada vez mais dependentes químicos. Dependência química mesmo por drogas realmente pesadas, como crack, como cocaína. E estarem ali portando arma de fogo longa, calibre 12, fuzil, e estar colocando risco a ele e à sociedade. O primeiro ponto que eu pensei foi localizar esse policial, que eu não sei qual é, eu não sei onde está, localizar e dar um tratamento a ele. A primeira providência seria a parte humana, dar tratamento ao policial. Segunda, dar proteção a ele e à sociedade. E descobrir também porque ninguém quer um policial dependente químico, a qual ele vai trabalhar combatendo o crime. Se ele vai prender o traficante, então, será que ele vai levar aquela droga toda apreendida? Será que ele não vai utilizar aquela droga? Será que ele não vai dividir aquela droga? E o consumo tem que ser evitado também dentro das forças militares. Tem estados que já faz isso. O senhor coloca na justificativa, cita o Espírito Santo, né? Como sabe que a Polícia Militar do Espírito Santo já faz o exame. E já existe a Paraíba para entrar no concurso para oficial. Para entrar no concurso para oficial, já faz os exames toxicológicos também. Mas esse exame toxicológico tem que ser periódico. Tem que ser periódico e não pode ser a cargo do funcionário público. Tem que ser feito como semelhante ao doping dos atletas. A gente tem um universo de 10 mil policiais e vamos fazer exames de 100, 500 e 500 periodicamente. E isso pago pelo governo, isso pago pelo poder público, isso pago pela sociedade que quer a proteção, que quer a garantia de que o policial está ali apto para o serviço. E o policial também, se for localizado, ele precisa ser tratado imediatamente da dependência química. E é mais uma forma de fiscalização para evitar que ele se desvie de conduta, se desvie do papel que é de servir e proteger a sociedade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.